Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast do Rede Vida. E hoje a gente conta com a presença da Ariana Santos. Seja muito bem-vinda, Ariana. Você poderia introduzir um pouquinho sobre você, falar sobre sua trajetória, sobre quem você é, seu lugar de fala? Conta pra gente. Oi, Carla. Oi, galera aí que nos assiste, nos ouve. Como a Carla acabou de falar, eu sou a Ariana Santos, eu sou assistente social de formação, atuo aí no campo das políticas para as mulheres, já tem uns 12 anos. Tenho especialização em gênero e sexualidade, mestrado em políticas públicas e em direitos humanos e atualmente estou realizando doutorado em serviço social. E desde a minha graduação eu venho pesquisando o campo das políticas para as mulheres, mas com maior ênfase no campo do enfrentamento à violência contra as mulheres, né? E aí, desde 2017, eu venho estudando sobre as intersecções das opressões. Então, eu sou uma mulher também que vem de território de favela, né? Sou cria de favela, então falar do território periférico também para mim é importante. Então, no mestrado, eu fui refletir um pouco sobre as políticas para as mulheres que atingem as mulheres residentes em favela. E atualmente a minha pesquisa está relacionada ao campo da questão racial, né, e as políticas para as mulheres no Brasil. Então, aí, desde 2017, eu venho estudando sobre a questão das intersecções das opressões, a importância de pensar, sim, as questões de gênero, mas como é que isso se entrelaça, né, com as questões de raça, de classe, de sexualidade, e que eu acho que é muito importante quando a gente fala das mulheres brasileiras, né, sim, que é muito diversa. Os atravessamentos, né, que acontecem. Bom, mas aí então hoje estamos aqui para conversar um pouco sobre as relações de gênero, né? E como isso pode representar uma barreira nas questões de acesso ao serviço de saúde, né? E ao tratamento tanto quanto ao HIV quanto a outras ISTs. E nesse sentido, afinal, o que é gênero? Muito importante essa pergunta. Sim, primeiro é importante dizer que a gente tem várias definições de gênero. Eu parto de uma concepção que gênero, ele estrutura as relações sociais, ele fundamenta a nossa sociedade. Então, assim, a gente pode falar que nos últimos 4.000 anos, então, ou seja, não é agora, né? Então, desde a era aí do Neolítico, a gente vai ter ali o processo de criação do Estado, o processo de criação da propriedade privada, né? Que vão se desenvolver, né, formas de relação entre as pessoas que foram criando ali os papéis sociais de feminino e masculino, e que foram colocando de forma tendencialmente, né, os papéis relacionados ao feminino numa condição subalterna em relação ao masculino. E é isso que a gente chama de relação patriarcal de gênero. Então, a nossa sociedade, a sociedade capitalista, né, a sociedade que a gente vive, que é a partir de um período histórico, a gente vive, né, a nossa vida, a nossa sociedade, ela é estruturada a partir das relações sociais de gênero patriarcais. A gente poderia ter relações sociais de gênero mais saudáveis, mais equânimes. Por isso que a gente fala de promover políticas, né, criar políticas de promoção à igualdade de gênero. Porque existe a possibilidade de criar relações sociais de gênero iguais, né, saudáveis e que não sejam patriarcais. A gente vai desenvolver um pouquinho isso aqui, né? Ou seja, não criar uma relação onde a relação do feminino e masculino ele seja colocado as mulheres, tudo que está relacionado ao feminino, numa condição subalternizada. Né? Acho que esse é o primeiro ponto. Tem uma autora que eu gosto sempre também de citar, que vai dando um olhar mais recente, né, dessa discussão, que é a Silvia Federici, que é uma mulher, né, que está ali na Itália, né, que faz uma discussão sobre a Europa, mas que ela vai fazer uma discussão que a partir do século XVIII, né, ou seja, 1700 e pouquinho, a gente vai ter uma política institucional, principalmente numa parte da Europa, que vai retirando o poder coletivo das mulheres, porque se a gente for falar num período ali feudalista, as mulheres elas tinham um poder coletivo, né, então elas dominavam a natureza, por exemplo, as ervas, né, por exemplo, os partos eram feitos pelas próprias mulheres, né, então se a gente for olhar o Brasil aí no século como a medicina natural, né?
as parteiras que existiam. Por exemplo, não sei se você sabe disso, né? Se seus pais fazem isso, mas às vezes eu tô com uma dor e a minha mãe fala, toma tal chá. Né? Isso é um poder ancestral, assim, isso é uma cultura ancestral, né? E isso vai sendo retirado das mulheres a partir de um processo institucional que vai sendo criado, que é um processo também de isolamento dessas mulheres na casa. Né? Então, embora o patriarcado ele exista há mais de 4.000 anos, a gente tem um processo que vai ocorrer com o desenvolvimento capitalista a partir do século XVIII, ou seja, tem um momento que isso acontece, 18 não, 17, né? E que vai direcionando as mulheres, né, para reproduzir um papel específico, né, único, como que e esse papel está relacionado à casa, ao espaço que está relacionado ao privado, né? Mas a gente precisa também entender que o privado e o público, eles se relacionam. E isso vai impactar em vários elementos. A gente pode, por exemplo, olhar hoje o campo da política, né? A gente, no Brasil, tem menos de 15% de mulheres, né, que se representam ali, são deputadas, né, estaduais, federais, senadoras. Por que nós, mulheres, não conseguimos, né, acessar uma condição de ser maioria no Congresso Nacional? Embora nós sejamos a maioria da população brasileira, nós somos mais de 50% da população. Sim. Né? A carga horária de trabalho, a jornada de trabalho. Então, as mulheres, né, realizam mais de 10 horas de trabalho doméstico se comparadas aos homens. Então, isso tudo está relacionado a essa construção, né, essas relações sociais de gênero que são desiguais, né, e que as mulheres vêm sendo colocadas numa condição de subalternidade. Não só as mulheres, mas tudo que está relacionado ao feminino. Não? Então, as mulheres trans, travestis. Né? Sim, então, é muito importante a gente destacar esse aspecto. Com certeza. E você tem algum dado que demonstre essa importância do olhar com a relação ao gênero na questão da saúde? Então, vamos trazer aqui para a questão do atendimento, né? Pessoas que vivem com HIV. Primeiro ponto que a gente precisa, acho que, falar quando a gente fala de saúde, né? Especialmente de saúde da mulher, ou saúde da população trans, mas vamos falar aí das mulheres. A gente tem uma política nacional, né, que é a política integral de saúde da mulher. Então, quando a gente pensa o cuidado das mulheres, a gente precisa pensar esse cuidado integral. Porque muitas das vezes as mulheres só são pensadas para o cuidado quando elas estão grávidas. Sim. Né? E, na verdade, a gente precisa pensar esse cuidado desde a infância, né, feminina até a condição quando ela já é uma pessoa idosa, né, uma mulher idosa. Né? E muitas das vezes isso não é pensado. Então, assim, a gente tem uma política, né, nacional, integral, de saúde da mulher. Então, acho que o primeiro ponto é retomar, né, a implementação dessa política de forma qualificada. Por que eu estou falando isso? Quando a gente vai falar, né, sobre o campo das pessoas que vivem com HIV, um dado, né, que o Ministério da Saúde vem apontando aí nos últimos relatórios, isso pode ser acessado no site do Ministério da Saúde, a gente tem, né, na verdade, um aumento de homens que vivem com HIV, né, que estão ali sendo infectados. Mas dentro do grupo de mulheres, assim, que é menor, que é em torno de 26%, isso é um dado de um levantamento de 2023 que abrange ali 2022. Então, assim, mulheres aumentaram ali, acho que 26%, foram a quantidade de casos, né, 26% de casos de mulheres, né, que vieram a ter o HIV. Mas dentro desse grupo de 26%, em maioria são meninas jovens, né? Meninas que têm ali entre 16 e 29 anos. E um outro dado que são meninas negras. Então, isso é um ponto, acho que, muito importante para chamar a atenção, porque a gente está falando, né, que embora, né, as mulheres, assim, os dados no sentido de diagnóstico sejam menores em relação às mulheres, dentro desse grupo de mulheres, as que mais estão sendo atingidas são meninas jovens e meninas negras. Então, a importância, né, da gente ir para as periferias, né, para as favelas, porque esses territórios, eles são marcados por gênero, cor e raça, isso é um dado da minha pesquisa de dissertação, né? Então, no Rio de Janeiro, a gente tem, e não só no Rio, acho que no Brasil também, tem uma pesquisa do Data Favela, né, que vai falar que mais de 60%, né, das pessoas que moram em territórios de favela são mulheres negras. Então, a importância das políticas de saúde chegarem nesses territórios, políticas de prevenção ao HIV, né, às ISTs. Então, acho que isso é muito importante.
importante. Um outro dado que é muito importante dentro disso, que um grupo também que tem sido muito, que a gente chama de população-chave, é aquela população que tem várias condições sociais e estruturas que dificultam o maior acesso aos serviços de saúde, que vão dificultando para que essas pessoas tenham uma condição de fazer a prevenção e promoção da saúde, né, um cuidado em saúde, que é, por exemplo, o caso da população trans, né, e aí a gente está falando de travestis e mulheres trans adultas. Então, o Ministério da Saúde também apontou nessa pesquisa, que são uma análise ali do ano de 2022, que mais de 36%, né, da população que vive com HIV naquele ano, né, que foi infectada, né, que eram mulheres trans, né, adultas e travestis. Né? E isso é importante a gente entender porque a gente precisa pensar política para esse público. Né? E aí tem uma política, que é a política nacional, né, também de saúde, né, da população LGBT+. Então, assim, existe uma política que foi criada, que foi pensada, né, para poder atingir, né, e atender esse público de forma mais humanizada, para poder reduzir, né, esses índices, não só no campo da questão do HIV, mas em todos os outros campos, para que essa população tenha acesso à saúde. A questão é difundir, né, essas informações, esses planos que acabam ficando vagos, né, soltos dentro do sistema. Sim, e acho que é muito importante também que a população entenda que isso é direito dela. Então, se eu vou num atendimento, por exemplo, ginecológico, né, uma mulher trans, travesti, ou uma mulher lésbica, por exemplo, né, eu preciso ser atendida de forma qualificada, de forma humanizada, né, não seja um ginecologista ou seja um outro médico, né, que tá ali cuidando da minha saúde ou médica, eu preciso ter esse atendimento qualificado e humanizado. Então, é muito importante que a gente entenda que isso é um direito nosso, né, e que a gente possa, de fato, pautar os profissionais de saúde, para que isso realmente, não só os profissionais, mas os gestores de saúde, né, que possam implementar essas políticas nos territórios. Bom, maravilhoso. Tem algo mais, assim, que você queira abordar, que a gente não tenha falado até o momento sobre essa temática de gênero, a saúde, a questão da mulher com o HIV, com as ESTs, a juvenização, né, do HIV? Tem algo mais que você queira abordar? Acho que sim, né? Primeiro, quando a gente fala de relações sociais de gênero, a gente está falando de um processo que foi realizado socialmente, né? Entre os sujeitos sociais, entre as pessoas naquela sociedade, naquele período histórico, e isso vai se modificando. Mas o ponto fundamental é que isso se modifica, ele se construiu, então ele também pode se desconstruir. Então, quando a gente fala de relações sociais de gênero patriarcais, a gente está falando de algo que foi construído, que ele pode ser modificado. E isso é muito importante a gente entender. Senão a gente acha que sempre foi assim, que nunca vai mudar, que isso é natural. Isso não é natural. Isso é construído socialmente, isso é construído em relação às pessoas, com as pessoas, nas sociedades que a gente vive. Então, vou dar um exemplo, né? No século XX, ali no início, século XIX, na verdade, as mulheres não tinham direito a estudar, a se alfabetizar. Né? E hoje, no século XXI, né, isso é impensável. Né? Embora a gente ainda tenha casos, por exemplo, de maridos que não querem deixar as mulheres estudarem. Né? Então, assim, eu já atuei muito tempo no campo da violência contra a mulher. Então, isso também acontece hoje. Mas, socialmente, a gente não tem uma lei que proíba as mulheres de estudar. E isso já existiu na nossa sociedade. Isso é um exemplo de como é importante a gente lutar por direitos iguais, né? Lutar por melhores condições para as mulheres. E é muito importante dizer, Carla, que as relações sociais de gênero patriarcais, elas não são só ruins para as mulheres, elas também são ruins para os homens. Né? Por que isso? Eu vou dar um exemplo. Tem uma pesquisa de 2016 da Fundação Oswaldo Cruz, que ela vai apontar que estava acontecendo, né, um aumento e que o maior porcentagem de morte por câncer, né, em relação aos homens está relacionado ao câncer de próstata. Só que tem um detalhe, o câncer de próstata, quando ele é diagnosticado de forma precoce, ele tem 95% de chance de cura. Então, o que está acontecendo que uma doença que tem 95% de chance de cura tem matado muitos homens?
porque esses homens não acessam a saúde. Nossa. E aí essa pesquisa é interessante porque a pesquisadora, ela vai estudar questões de gênero. E aí esses homens que têm ali câncer de próstata, eles vão falar, por que eu não vim antes pro atendimento à saúde? Ah, porque eu sou forte, porque eu sou viril, né? Porque eu achava que eu não precisava de atendimento, porque eu posso muito bem cuidar de mim. Então, assim, é uma concepção de gênero, do papel social do masculino, Sim. né? Patriarcal da nossa sociedade. É muito ideal, né? Sim, né? Então, assim, o que a gente chama aí, né, a juventude de comportamento tóxico, né? Vamos Sim. falar assim, que essa identidade de gênero masculina, ela é tóxica, né? Então, assim, é esse homem, por exemplo, né, que vai bater numa mulher, é esse homem que vai brigar na rua, né, e que pode ser morto por conta de uma violência urbana a partir das suas relações. Então, essa construção social de masculino patriarcal, isso é algo ruim também para os homens. E a gente precisa desconstruir e avançar nas próximas gerações. Então, acho que esse é só um dado, sabe? Sobre a questão do campo da saúde mesmo. Então, assim, os homens não acessarem a saúde é um problema. E a gente tem, por exemplo, a política, né? Integral dos homens, né? Então, assim, a gente tem ali o mês, não sei se é a política integral dos homens especificamente, mas tem uma política, né? Um período ali do ano que o Sistema Único de Saúde faz uma campanha muito forte, né? Para fortalecer o acesso dos homens à saúde, né? Isso é muito importante. É o Novembro Azul? Não lembro se é o Novembro Azul. Mas tem uma ação, assim, muito específica, né? Porque a gente tem visto cada vez mais, né, essa falta de acesso. Talvez as gerações mais jovens estejam sendo um pouco mais impactadas. Mas mesmo assim, se a gente vai numa sala de espera da saúde, 80%, 90% são de mulheres. E tem um ponto, acho que muito importante, que tem a ver com cuidado em saúde, né? Então, tem dados também que apontam que as mulheres se cuidam menos do que os homens, né? Isso também vai impactar no tratamento do HIV. Apesar de ocuparem, né, a sala de espera em 80%, né, em comparação aos homens, se cuidam menos do que eles. Em relação ao HIV, né? Em relação ao tratamento do HIV. E isso a gente pode refletir a partir de vários campos, né? Essa questão da carga horária, de jornada de trabalho que a gente tem, que não é só trabalho fora, né, gente? A gente trabalha em casa, a gente cuida de filho, a gente cuida do pai, da mãe que está idoso, que está idosa, de pessoa com deficiência. Quando a gente trabalha 24 horas. Isso cria um adoecimento mental para as mulheres, né? E que muitas das vezes a gente só vai ver quando a gente está com 40, com 50 anos ou não. Né? Já tem mulheres jovens também manifestando questões de saúde psíquicas, né? Sofrimento psíquico, ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Então, assim, tem vários elementos que a gente precisa refletir, e eu acho que um ponto que eu queria falar, né, assim, mulheres se cuidem, essa questão de gênero também dificulta, né, muitas das vezes a gente tem vergonha, né, de ir num ginecologista ou em qualquer outro médico. A gente está falando de HIV, mas a gente pode falar da herpes, né, da clamídia, tem outras ISTs, né, a herpes também não tem cura, mas tem ali o tratamento, né, mas tem outras ISTs que tem cura, né, a sífilis, a clamídia, a gonorreia. E muitas das vezes a gente não olha para o nosso corpo, então a gente não consegue identificar os sinais. Isso já vai acontecendo há muito tempo. Quando a gente já vai ver, a gente já está num momento que a gente precisa de um cuidado maior. Então é muito importante a gente poder olhar o nosso corpo, se tocar esse corpo que é nosso, não é de ninguém, né? Isso é importante falar, porque essa cultura patriarcal, né, tira esse poder das mulheres de poder cuidar de si, de cuidar do seu corpo. Então é muito importante a gente não ter vergonha. E acho que um outro ponto, a gente não se culpabilizar pelos processos, né? Então, eu sou uma mulher que tô vivendo com HIV, né? E descobri que tô com vírus. Então, eu preciso fazer o tratamento. Né? É muito importante a gente dizer que hoje no Brasil a gente tem um dos melhores, né, tratamentos e acompanhamentos no campo, né, do tratamento ao HIV. Então, assim, se a gente segue ali direitinho a risca o tratamento, né, tomar a medicação, a gente vai ter uma qualidade de vida, né, as pessoas vão ter uma qualidade de vida, isso são os dados que mostram. Então, acho que é muito importante, né? Então, ir procurar o serviço de saúde, poder fazer, por exemplo, também a testagem anual,
Sim. né? Quando eu não me coloco em risco, quase, vamos fazer a testagem anual. Quando eu me coloco em risco, tem que fazer sempre a testagem, né? Para ver se eu peguei alguma IST, né? Se não. Isso é cuidar em saúde também, né? Então, não ficar com dúvida, acho que precisa correr, né, para o sistema de saúde, né, para o posto de saúde local, para os centros de testagem, para poder realizar essa testagem, se cuidar. Ah, me coloquei em risco, né, a pessoa tinha HIV, então tem que fazer profilaxia, né, de HIV, né, que é uma forma de poder prevenir o desenvolvimento do vírus no seu organismo. Então, assim, tem vários elementos importantes e a gente não pode deixar, né, que essas relações sociais de gênero patriarcais nos impeçam de cuidar da nossa saúde. E aí, esse é um tema muito importante, queria já agradecer o convite, porque falar de gênero, de raça, né, e sexualidade na nossa sociedade é muito importante e, de fato, ele pode se tornar uma barreira para o acesso, né, à saúde, à prevenção, né, às vezes tem lá o pacotinho da camisinha, a mulher não pega porque está com vergonha, tem que pegar porque a gente tem que se proteger, né, acho que tem um outro detalhe para finalizar, mulheres idosas, né, a gente teve um período que aumentou o índice também de HIV em relação a mulheres idosas, e aí o detalhe é porque essas mulheres tinham relações monogâmicas, né, com seus companheiros, uma relação heterossexual, e esse companheiro tinha uma relação extraconjugal, né, e aí foi transmitido HIV para ele, e essas mulheres pegavam, né? Então, é importante a gente se cuidar, né? Se nós não nos cuidarmos, quem vai cuidar da gente, né? Então, acho que esse é um ponto muito importante. Se cuidam, né? Procurem acesso à informação, à prevenção. Acho que isso é muito importante. Com certeza. Bom, Mariana, eu agradeço imensamente pela sua disponibilidade e toda a sua bagagem com relação ao tema. Agradeço também a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Peço para que vocês acompanhem nossos canais de comunicação para ter mais acesso a esse tipo de conteúdo. E no mais, é isso. Até logo. Muito obrigada. Bye, bye. Tchau, gente.